Oportunidade, as palmas para você. Glória a Deus. Nosso irmão Maxwell está com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Logo após nosso irmão Maxwell, glória a Deus, aleluia. Nossa irmã diaconisa Cris. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Nosso irmão envolvido nos coloca em maus lençóis, na verdade. E eu vim no carro falando que eu quero ficar quieto, eu quero só ouvir. E os irmãos que conhecem ele há bem mais tempo sabem o quanto que é difícil falar da palavra perto desse momento. Meu nome é Maxwell, sirvo a Deus na cidade de Mauá, em São Paulo, onde eu e minha esposa congregamos na Assembleia de Deus, Menina dos Olhos do Senhor, onde servimos ao Senhor com o diaconato e ela com a parte de cooperação. E eu debaixo da bênção do nosso pastor, e eu tenho certeza que ele está orando por nós, e aonde nós formos, as bênçãos de Deus estará também junto conosco. Então alguém recebe a paz do Senhor da parte de Deus na vida do meu pastor? Glória a Deus. Localiza comigo, por gentileza, na sua Bíblia, Livro de Cantares, número 6, versículo de número 3, a parte A e também a parte B. Eu vou ser breve, que eu quero ouvir a palavra de Deus. E diz assim o texto: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Mais uma vez: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Amém. Pode tornar o seu assento. Meus irmãos, o texto na onde conseguimos ler e verbalizar é considerado um texto do livro poético escrito pelo rei Salomão. Salomão, autor de 3 dos 5 livros poéticos, a saber, escreveu Provérbios,
escreveu o Eclesiastes e agora Salomão está escrevendo os Cantares dentro de uma paixão que ele teve por uma das escravas de Sunem, por nome de Sulamita. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele é constituído rei. Eu vou ser muito breve, entenda por gentileza. Dobra atenção aqui. Ele é constituído rei, recebe o ensinamento do seu pai e o seu pai fala para ele: olha, Salomão, atenta ao livro da lei. Se você for fiel a Deus, Deus será fiel a você. Porém, se você se apartar de Deus, Deus se apartará de você. Um bom filho obediente é inevitável ser abençoado por Deus. Salomão, depois de um grande rebuliço, começa a reinar e reinando, vendo as 12 tribos de Israel. Ele entende o tamanho da responsabilidade da onde ele vai ter que enfrentar. Então ele sobe no monte com 1000 juntas de boi e oferece a Deus. No momento em que ele oferece essa oferta tão grande a Deus, a Bíblia não relata que Deus imediatamente responde até ele. A Salomão, dentro da sua casa, no seu íntimo, no seu particular, quem pegou, pegou. Dentro da sua particularidade, do seu quarto, Deus desce lá e fala: Salomão, eu recebi a sua oferta. Salomão, o que é que você quer? Eu recebi essa. Quem pegou, pegou. Vou repetir só mais uma vez. Eu recebi a sua oferta, chegou no meu altar, porém eu vim presencialmente perguntar para você o que é que você quer. Salomão, ele herda do seu pai uma monarquia de guerra com várias coleções de inimigos. E ele poderia pedir que todos os seus inimigos morram. Ele poderia pedir que todas as riquezas dos exércitos dos seus inimigos se viessem a dele. Porém, ele olha o povo e fala: Deus, eu preciso de sabedoria e um coração entendido para poder liderar este teu povo. Deus, toda vez quando nós pedimos algo a Deus, preocupado com o outro, Deus dá ainda mais a nós. Quem lembra de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, orava pelos outros, Deus deu a ele multiplicadamente tudo quanto antes tinha. Mas voltando ao texto, Salomão, ele no seu reinado começa a esquadrinhar, a estudar, a observar, escreve os livros dos conselhos. E o conselho aqui no texto de Cantares é: haja visto, irmãos, que o livro de Cantares tem 2 interpretações. A primeira interpretação é a interpretação de Alexandria grega, que interpreta este texto, aliás, este livro, como o amor do homem para com a mulher, um amor fraterno. Agora, a escola de Antioquia interpreta este texto, este livro, como o amor de Deus para com a tua igreja. No livro vai dizer então que esse casal se ama, e ele compara ela a tudo que há de melhor naquela época, a tudo que há de mais belo, a tudo que há de mais completo, a tudo que há de mais robusto. E o próprio Deus, na interpretação de que aqui é Cristo e a igreja, compara a igreja com o povo santo, nação eleita, povo adquirido, sacerdócio real, ovelha do aprisco de Deus. Eu vou continuar até você na glória. Noiva do Cordeiro, imaculada, santa, perfeita, digna. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero crer que aqui nesta igreja ainda tem gente que se considera a eleita de Deus, a escolhida, a separada, a ungida, a adornada, e está esperando a vinda de Deus. A Bíblia diz então, irmãos, que Salomão, na sua tão vasta sabedoria, não achando pouco escrever todos os livros aonde tinha, ele corrompeu a si mesmo. Então fica o recado de Deus para mim e para a sua vida: não seja propriedade da sua propriedade. Eita, isso desceu no céu quentinho aqui para mim. Não seja propriedade daquilo que te deu como propriedade. Não é seu, é só o seu momento de usar. Não é seu, é só o seu momento de cuidar. Eu vou passar, meus filhos vão crescer, vão passar e virar outras pessoas nos nossos lugares.
guarda o que Deus te deu e cuida, porque não é seu. Eu não quero falar mais nada, mas Deus está me pedindo para falar algo aqui. Que tem pessoas aqui que entrou pensando esse 2024 para mim foi ruim. Foi um 2024 de prova, de porta fechada, de agonia, de doença, de morte. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: você é dele e ele é seu. Aleluia! Você é dele e ele é seu. Amém ou não? Graças a Deus, glorificando ao Senhor, agradeço a oportunidade e as palmas do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu irmão Maxwell. Nossa irmã Cris, glória a Deus, aleluia. Logo após a irmã Cris, nossa irmã Célia, glória a Deus, aleluia. Se prepara, glória a Deus. Deus poderoso. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Eu vou estar deixando um versículo para a reflexão da igreja, Salmos 47. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz assim: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo de nossos pés. A palavra vem falando, né, irmão, aqui nos Salmos, né, que o Senhor, ele é soberano, que é o Senhor que manda de tudo, que é Ele que cuida das nações, e tudo está sob o controle dele. Amém? Amém! Glória a Deixa Deus! só para reflexão, e eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Célia, glória a Deus. Saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Eu louvo a Deus, eu glorifico a Ele, porque Ele é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para todo sempre. Aleluia! Eu não poderia deixar de terminar o ano, não sei se hoje é o último culto do ano, de testemunhar de todas as bênçãos que o Senhor já tem feito na minha vida. E para testificar do que aquela irmã, Deus usou ela para falar comigo na quinta-feira. Alguns dias eu estava sentindo algo muito preocupante. E aí eu liguei para duas irmãs minhas, liguei para o meu irmão e liguei para meu primo. E falei para eles assim: todos os dias você me procura. Se eu não atender, você me manda mensagem. Se eu não responder a mensagem, vocês vêm até a minha casa. Ou procura onde eu estiver. Porque eu acho que eu vou ter um infarto. Aí meu irmão gosta muito de brincar comigo. Ele falou assim: não, irmã, deixa passar o ano. Deixa passar o ano. Deixa atravessar o ano. Não deixa... Nós já tivemos uma perca esse ano. E mais uma perca vai ser muito triste. Aí ele falou assim: não, irmã, me desculpe, eu só estou brincando com você. De hoje em diante, eu vou orar por você todos os dias. Eu falei: amém. E aí, irmão, quando eu saí de manhã, de madrugada eu orei e eu ia saindo para trabalhar, aquele aperto continuava. E eu falei: Senhor, até quando? Até quando, Jesus? Que eu vou ficar sentindo algo tão estranho, tão preocupante para mim, e eu não estou entendendo nada. E aí, irmãos, aquela irmã, ela veio aqui na igreja, dizendo que era para encontrar com a irmã Tânia, mas não era a irmã Tânia que ela ia encontrar. Deus enviou ela aqui justamente para encontrar comigo. Aleluia! E desde aquele dia, daquela hora que ela falou, irmãos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, aquele peso saiu, aquela tristeza, aquela angústia, apagou momentaneamente no meu coração. E eu glorifico e exalto o Senhor por essa bênção alcançada em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Nosso irmão Vitor, glória a Deus, ele está com a oportunidade de trazer uma saudação por parte do Senhor. Glória a Deus. Hoje é a noite da palavra, igreja. Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? O Senhor tem nos sustentado, tem nos dado este fôlego de vida maravilhoso para podermos glorificar e bendizer o nome dEle, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Muito feliz com Jesus, pois eu tenho a oportunidade de contemplar a face dEle, a presença dEle aqui nessa igreja, na vida de cada um dos meus irmãos. Mesmo em meio às nossas dificuldades, né, meus irmãos, em meio às nossas inconstâncias, até mesmo nos cultos, que eu aprendi que a gente tem que aproveitar no ano, a gente tem que aproveitar o máximo de tempo possível na presença do Senhor aqui em adoração e comunhão com os irmãos. E da minha parte eu vejo que perder um culto de adoração ao Senhor é uma falta muito grande. E meu desejo, a minha alegria é estar com os meus irmãos, adorando, glorificando ao Senhor e se aperfeiçoando cada vez mais a nossa comunhão uns com os outros, para que o nome de Deus seja glorificado. Estava eu em casa preparando o ensino para passar na terça-feira do Natal, mas foi, graças a Deus, nosso irmão comunicou a tempo que não ia ter ensino. Inclusive eu estava até meio pensativo. Eu vou estar aqui, né? Aí o irmão comunicou e eu pude perceber que uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja que manifesta o poder de Deus, é uma igreja que testemunha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 2 de Atos, o seu primeiro discurso de Pedro, começa aqui no seu versículo 14. Pedro, ele vem discursando acerca do Espírito Santo de Deus que caía na igreja naquele momento. E muitas pessoas não conseguiam compreender o que era aquilo, que movimento novo era aquele. E Pedro fala, olha, essa é a promessa que Joel ele tinha profetizado, que no fim dos tempos Deus enviaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque queremos criar um movimento aqui nessa igreja, na vida de cada um dos meus irmãos, de realmente buscar o poder de Deus por intermédio do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pedro, a gente precisa entender o que os irmãos fizeram na igreja primitiva. E graças a Deus, o Espírito Santo deixou registrado aqui na palavra dele. O amor, o incentivo, a ordem que foi dada a Cristo é que eles testemunhassem do Senhor Jesus. Quando Pedro está falando, olha, o que está acontecendo aqui no meio de nós é o que foi profetizado por meio de Joel. E o nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles do qual vocês crucificaram, Ele nos disse que iria cumprir essa promessa sobre o nosso meio. E isso que vocês estão vendo é a promessa do poder do Espírito Santo de Deus atuando no nosso meio. Passado aquele período do capítulo 2, entra no capítulo 3 de Atos, e a gente vê Pedro e João na porta do templo, sem oração, sem intercessão, simplesmente falando, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Não é o quanto a gente intercede, não é o quanto a gente ora para que a pessoa seja liberta ou seja curada. É a intimidade que nós temos com Deus e o propósito que é testemunhar de Cristo. Porque a multidão se aglomera em volta de Pedro e João e fala, com que autoridade, ou como que vocês fizeram isso, olhando esse homem perto de vocês, a qual estava ali, acho que 18, era 40 anos, que ele iria até a porta do templo pedir esmola, são curados. Pedro não fala assim, não, realmente o poder de Deus, ele age na minha vida. Eu tenho uma comunhão forte com Deus, eu oro 3 vezes ao dia, ele não fala isso. Ele fala assim, aqueles que vocês estão vendo do meu lado, foi Jesus que curou eles. E se aglomerou aquela multidão, e os fariseus, os sacerdotes, os saduceus falam, com que autoridade vocês fazem isso? Com que autoridade vocês curam esses homens? E é a terceira vez que eles testemunham de Cristo, e eles falam, olha, aquele a quem vocês crucificaram, aquele a quem vocês rejeitaram, aquele que operou um grande milagre no nosso meio. O texto fala que eles reconheceram que eles estiveram com Cristo, testemunhando de Cristo. Irmãos,
quando a gente aprender realmente a glorificar o nome do Senhor e crer que é Ele quem faz, é Ele quem age, e você e eu não somos nada, aí o testemunho de Cristo aparece. Esse é o foco, irmãos, esse é o propósito, o assunto principal da igreja é Jesus. E como foi lido aqui pelo nosso irmão, parte maravilhosa, principalmente no final, que é o que o texto está dizendo mesmo, que nós somos dele e ele é nosso. Temos que reconhecer essa intimidade, essa identidade que você tem, de uma identidade celestial, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você tem uma intimidade com ele, alcançar, porque nós fomos tirados do mundão, caminhamos no deserto e precisamos desfazer deste homem, dessa natureza carnal, das vontades, as paixões, as concupiscências, os desejos que nos estagnam, para não buscar uma comunhão com Deus, sabe? Quando a gente realmente se despide de tudo isso, buscar em constante oração e comunhão com o Senhor, aí o poder de Deus ele vai nos alcançar. Iremos fazer sinais, realizar maravilhas na direção do poder do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que este bairro de Campinas, essa cidade de Campinas, o estado de São Paulo e o Brasil inteiro vai ser impactado por aqueles que se ajoelharem, dobrarem o joelho e clamarem por essa nação, clamarem por essa cidade, mas suarem mesmo, orarem constantemente, porque, irmão, sinceramente, oração de meia hora, 1 hora, eu aprendi, certa vez o irmão falou para mim, irmãos, falou para nós irmãos, oração de 2 horas é o lanchinho para a alma. Não, a gente está muito longe, eu sempre falo isso aqui, meus irmãos. Não é porque o poder de Deus não opera no nosso meio, não. Sabe por quê? É porque, de fato, nós estamos muito longe de realmente pedir ao Senhor da forma que o Senhor ele requer de cada um de nós. Tempo de oração, tempo de busca e comunhão com Ele, partindo daqui do altar. E aqueles que quiserem vir acompanhar e serem obreiros fiéis ao Senhor, o poder de Deus vai agir na nossa vida, como foi na igreja do Atos dos Apóstolos. Eu creio que Deus ele vai agregar mais almas, porque a gente pensa que é nós que vai buscar almas. É nós que agrega as almas, mas quem agrega as almas é o Espírito Santo de Deus, segundo o que está escrito nessa palavra aqui. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou estar lendo aqui no livro de 2 Coríntios. Glória a Deus, aleluia. Logo após o pastor vai apresentar os visitantes. 2 Coríntios 9, né? Glória a Deus. Versículo 6 vai dizer assim: e digo isto que você semeia pouco, também se fará, e que semeia arrogância, também se fará. Glória a Deus. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre com toda suficiência, ajudeis em toda boa obra. Amém? As crianças, glória a Deus, elas já se preparam. Glória a Deus, aleluia. Sabe, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu sou louvado nesta noite pela sua permissiva de passar mais um ano na sua presença, em meio a muitas pelejas e batalhas. Concluímos este ano, talvez não como Deus queria em um todo, mas completando mais um ano na sua presença. Glória a Deus. Amém? E aguardamos e esperamos que possamos melhorar como igreja, como servos, como membros, como obreiros, como adoradores, como profetas, como ministros e dispenseiros da palavra do Senhor. Amém? Estamos muito alegres
nessa noite de estar recebendo aqui a cooperação, né? Que visita na cadeia e no hospital. Eu falei isso, né? Cooperação dos irmãos que cooperam conosco nessa noite, que nos deram a honra de estar aqui, nosso irmão Maxwell. Cadê ele? É o varão que dá saudação aqui, glória a Deus. Com os filhos Davi e Débora, né? E a esposa Bárbara, isso? Glórias a Deus. Que Deus abençoe grandemente. Está nos dando a honra também da sua presença nessa noite. Nossa irmã missionária Lucicléia, aleluia, juntamente com seu esposo Alexandre. Missionário porque está no campo. Missionário dentro de casa não existe, mas quem está no campo está no campo. Né? Missionário deitado assistindo Netflix não é missionário. Mas missionário que está na rua pregando, que está no hospital pregando. E a gente acompanha esse trabalho. A gente está longe, né? Mas a gente acompanha esse trabalho, sabe como tem sido realizado. Fico alegre, né? Porque lá na empresa foi a primeira alma que ganhamos para Jesus. Aleluia! Foi minha chefe lá na Cecil. Então eu fico orgulhoso de ver que a obra de Deus está se concretizando. Amém? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Antes das crianças adorarem, eu queria saber se o nosso irmão Alexandre ou se a missionária Lucicléia gostaria de dar uma saudação, testemunhar, né? Foi um ano abençoado para todos nós, né? Acredito que só a irmã Célia tem testemunho aqui na igreja para contar, acredito que mais gente tem, porque senão não tem sentido servir a Deus, né? A igreja que não tem testemunho não é igreja. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Paz seja convosco. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer ao bispo, porque foi ele que me mostrou o caminho. Aleluia. Hoje eu estou firme, é porque ele mostrou. E hoje eu sirvo esse Deus maravilhoso, perfeito, e tudo que ele fez na minha vida, eu não tenho nem palavras. Eu vou contar só um pouquinho da história do bispo, como que a gente se conheceu. Eu estava perdida, né? E ele entrou numa firma e ele tentando falar de Deus pra mim, eu odiava crente, não suportava crente. Falava que crente era tudo chato. E como Deus sempre age na contramão, né, irmãos? Ele me trouxe, me arrastou, na verdade. Mas eu falo que foi com cordas de amor. Doeu, machucou, mas foi muito melhor assim. Porque se não fosse isso, eu não conheceria. Não conheceria meu esposo, que é uma bênção na minha vida. É muito mais do que eu pedi, né? Aleluia! E Deus faz assim, né? É sempre dobrado. Tudo que a gente pede, Ele dobra. E a história com o bispo, ele falava, vamos para a igreja. Eu não, eu busco Deus na minha casa. Eu conheço Deus, conhecia nada. Era só desculpa para não ir. E aí eu falava, bispo, eu tenho que me consertar. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque como que eu vou para a igreja assim? E ele, não, vai assim mesmo. Deus te recebe. Ele só não vai te aceitar do jeito que você está, mas Ele vai te receber. E aí foi a busca, né, pela igreja certa. Bispo, qual a igreja que Deus fala, né? Não, vai lá que Deus fala, vai lá. E eu ia, mas Deus já estava falando. Eu que não ouvia. E aí, irmãos, foi luta para ele entrar lá, porque a gente não podia falar de Deus, foi um combinado, porque os donos da empresa não aceitam de jeito nenhum. E
a gente falava, a gente desobedecia, porque eu sempre fui curiosa para as coisas de Deus. Mas eu nunca tive coragem de assumir ele. Mas eu queria saber. E foi a teologia que abriu meus olhos. Eu me apaixonei pela teologia, estudo hoje. Conheci muito a Deus através dela. E o bispo foi a porta, porque eu estava sempre perguntando, queria saber. E eu aprendi a ser igual os Bereanos. O bispo falava e eu ia lá ver se era isso mesmo. E esse foi o caminho, né? Depois eu me converti, confessei Jesus como meu único suficiente Salvador em 2022. Né? Convidei o bispo para ser meu padrinho de batismo. Aí acabou indo o pastor Fábio, porque o bispo não podia deixar a igreja, ele tinha acho que um evento. Mas foi naquele dia que eu morri para o mundo e nasci para Cristo. E Aleluia! eu estou aqui para louvar, glorificar o santo nome de Deus, que é tudo na minha vida. Que é Ele que me guia. Ele é tudo. Ele me mostrou que eu não sou nada sem Ele. Eu nem estaria aqui se não fosse Ele. Glória a Ele Deus. me transformou, me mudou. A irmã Tânia um dia falou para mim no telefone que eu era um vaso. Só que ele precisava quebrar esse vaso. E eu não entendi. Você lembra? E eu chorei, mas eu não entendi. Mas hoje eu entendo que ele precisava me transformar, me mudar, me fazer da forma que ele sempre quis que eu fosse. E eu sei que ele está satisfeito comigo, porque hoje eu sou missionária pela minha igreja. Eu amo a obra de Deus. Eu amo servir a Deus. Ele é tudo para mim. Não vivo sem Ele. Aprendi a ser dizimista fiel. Porque eu não queria. Eu achava que o dízimo era uma besteira. Sabe? E meu marido tinha mais tempo de conversão. E ele foi me ensinando sobre o dízimo. Que eu tinha que dar com amor. Sabe? E eram as primícias, porque ele falava assim: amor, como você fala que não tem dinheiro se o pagamento caiu? E você não tirou de Deus, e aí você está dando o resto para Deus. Então foi com ele que eu aprendi a ser dizimista e ofertante. E Deus nunca deixou faltar, irmãos, nunca. Sempre quando eu penso que eu não posso, a provisão vem. E a gente tem condições até de ajudar outras pessoas. E eu aprendi sobre a semente, sobre o pão. Então Deus está falando comigo aqui, seja um dizimista e ofertante. Porque Deus nunca vai deixar faltar. Ele fala, fazei prova de mim. E eu fiz, quem sou eu, né, irmãos, para provar Deus. Mas eu falei, Senhor, mas eu estou dizimando e ofertando, por que isso? E de repente a provisão vinha. Esses dias mesmo, eu vou até falar, a última coisa que eu vou falar, tá, irmãos, não vou me prolongar a vista. A gente tinha um boleto de 8 mil reais para pagar. E a gente tinha 15 dias. E eu não tinha R$1 na conta e nem meu marido. E aí, a gente orou, e ele estava mais preocupado que eu, porque ele sempre é mais preocupado com eu do que eu nessa parte de conta. E eu falei assim, Senhor, eu não vejo. E eu tentando colocar pano para ele não se desesperar, tentando ser a mulher sábia, e eu falei, não, amor, Deus vai prover, não sei de onde. Mais uma vez o bispo me falou que quando você trabalha para o reino, o reino trabalha em seu favor, e eu me apeguei nisso. Eu falei, Senhor, não sei de onde, mas o Senhor vai prover. E aí eu falei isso para o meu marido, ele se acalmou. Eu falei, amor, Deus vai prover. O boleto vencia dia 25, isso era dia 10. Aí ele, mas amor, então tá bom, vamos confiar em Deus. Eu falei, vamos confiar em Deus. Dobramos o joelho, oramos e entregamos. E aí a gente fez nossa parte, né, amor? O impossível Deus faz, mas o que foi, que estava ao nosso alcance, a gente fez. E para honra e glória do Senhor Jesus, na véspera do Natal, a gente foi somar todo o dinheiro que a gente tinha. E eu trabalhando, peguei minhas férias, ele trabalhando lá também. E por um milagre, isso, um milagre mesmo, faltou R$200, mas eu ia receber R$200 porque eu faço Uber também, quando eu saio do trabalho. E eu falei, amor, vai cair R$200 e a gente vai conseguir pagar esse boleto. E a gente, na hora que a gente contou, deu R$8.448. E eu só pude louvar a Deus, ele também, e foi aquela felicidade. E eu agradeci tanto esse Deus, porque ele tem cuidado da gente. E esse é o testemunho do dízimo, irmão. Sejam fiéis, sabe?
dizimar e ofertar. E eu faço com prazer, sabe? Com amor. Porque eu sei que é dele e eu sei que ele nunca vai deixar faltar, assim como ele nunca deixa. E é isso, irmãos. Desculpa se eu prolonguei, mas Deus falou que eu tinha que falar isso, então eu falei. Tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bênção. Deus ainda faz e continua fazendo até este momento. Nosso irmão Davi já se prepara para estar louvando junto com a Késia. Glória a Deus, aleluia. Davi, glória a Deus, aleluia. Nossa irmã Késia. E a Memel também. Glória a Deus. Salve da igreja, Pai do Senhor Jesus. Amém. Salve da igreja, Pai do Senhor, amém? Oh, glória.
contigo, ninguém impedirá. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus, a escola louva. Glória a Deus. O grupo Labareda de Fogo aí, a melhor parte é agora, nesse mundo de aparecendo. Glória a Deus, aleluia. Está com a responsabilidade de trazer o nosso alimento da noite. Peço à igreja para se colocar de pé e orar em favor do nosso irmão, vai ser o diretor, ministro dessa noite, né? Amém, igreja? Amém. Pai querido, Pai amado, soberano Deus, aqui está o Pai querido, Pai amado, teu filho, já revelaste a palavra do seu coração. Pai querido, Pai amado, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar para nós, ó meu Pai. Palavra de correção, palavra de exortação, palavra, meu Pai, que vai nos guiar, meu Pai, em meio a esse mundo caótico, ó Senhor da glória. Venha, ó meu Pai querido, Pai amado, dando, Senhor, cada vez mais força para Ele, meu Pai, para nós, para trilhar, meu Pai querido, Pai amado, o caminho da verdade e da justiça. Senhor, use Ele grandemente, meu Pai, como nunca usaste na face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Salve a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, perdoa eu sou chorando. Toda vez que eu estou na presença do Senhor é motivo de muito quebrantamento de coração, porque estava falando com a minha esposa, é uma responsabilidade muito grande estar em cima do altar, porque Jesus ainda mata ainda em cima do altar ainda, gente. Porque pregar a palavra de Deus, falar de Jesus não é brincadeira não. Aleluia. E eu estava ali falando com Deus ali, falando, Senhor, no decorrer do culto, ouvindo as saudações que muitos deram aqui, e o Senhor Jesus falando, e quando o nosso evangelista Júnior pegou no microfone e começou a pregoar a palavra, a dar uma saudação, eu falei, Jesus, é dessa maneira que o Senhor fala. Porque hoje nós tiramos o foco de Jesus e damos o foco para o ser humano. A gente acaba tirando o foco de Cristo e colocando no homem, divinizando o homem e deixando Jesus de lado. Isso tem entristecido muitas igrejas. E não é o quanto você prega, é quem foi falado aqui. O que você tem não é seu, é de Deus. Então não tenta usurpar aquilo que Deus te deu. É só uma ferramenta de trabalho. Assim como aquele carpinteiro ou todo aquele que trabalha em sua profissão tem a sua ferramenta para trabalhar, nada mais que isso. Então que nós venhamos diminuir um pouco mais para que Jesus venha aparecer. Aleluia. Amém? Eu quero ler aqui em Josué capítulo 1. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela se renova todo dia. Não importa se ela foi pregada na terça, se foi pregada na quinta, na sexta, no sábado, e ainda que seja pregada a semana inteira, cada um Deus dá uma interpretação diferente, cada um prega de uma maneira. Então eu estava em casa, meu pastor confiou essa responsabilidade e disse, você vai ministrar hoje. Eu falei, Jesus, pastor sempre colocando nós na berlinda, mas eu entendo que Deus ele quer trabalhar no nosso ministério, irmão. E foi assim que Deus fez com Josué. Porque Josué não estava preparado para o que vinha sobre a vida dele. Então vamos ler lá. Josué 1, sucedeu depois da morte de Moisés. Capítulo 1 de Josué, verso 1. Amém, irmãos? Obrigado, pastor. Josué 1, do capítulo 1 em diante. Amém? Todos acharam? Amém. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo e a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto ao Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo.
não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento prometido a dar a teus pais. Novamente o Senhor vai enfatizar, Josué: então somente ser muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido em tudo que andares. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer quando nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não tema, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o livro de Moisés é um livro muito maravilhoso, porque aqui o Senhor vai enxergar um menino, um garoto, porque seria muito difícil Moisés sendo quem foi naqueles tempos, onde a Bíblia vai dizer que não existiu, nem vai existir profeta sobre os feitos a qual Deus fez por intermédio da vida de Moisés sobre a terra do Egito. Então pensa comigo, Moisés passando tudo o que ele passou na vida dele, sofrendo tudo que ele sofreu, porque muitas das vezes a gente sofre porque Deus quer colocar a gente num processo e a gente não entende que todo aquele que é de Cristo tem que ter a marca de Cristo em sua vida. Não tem como a gente ser servo de Deus se a gente não tiver a marca na nossa vida, porque assim seremos semelhantes a Cristo. Aquilo que ele passou, nós também iremos passar. Então Moisés, ele falece, e antes de Moisés falecer, Deus sobe, faz ele subir no monte e mostra para ele toda a terra a qual deveria ser dada. Então Moisés morre ali, e o seu corpo é sepultado, e até hoje ninguém sabe onde é o túmulo de Moisés. Mas Josué, ele passou um tempo muito grande caminhando com Moisés, desde lá, diante da banda do Egito. E ele vem olhando e vendo todos os feitos. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Só que muitos almejam isso, mas não entendem que tem que passar pelo processo. Ou seja, Josué almejava, porque ele via Moisés falar com Deus face a face, ao ponto de Moisés querer ver a Deus, e Moisés falar: Senhor, e aquilo que eu te pedi? Eu quero te ver. E Deus pede para Moisés esconder sobre a fenda, e Deus passa ao ponto de Moisés descer do monte com seu rosto como se fosse a luz do sol, irmãos. Então quando Moisés subiu ao monte Sinai, e olhando tudo aquilo ali, Josué ficava na tenda também em oração, almejando aquilo que Moisés tinha sobre a vida dele. E a Bíblia vai dizer que Josué tinha o Espírito Santo, era um menino obediente, era temente a Deus. Então Deus, vendo toda aquela situação, o que Deus faz após a morte de Moisés? Deus traz à tona uma ordenança sobre a vida de Josué. E por que Deus vai falar para Josué entonar isso, ser forte e corajoso? É porque muitos que estamos na casa de Deus desejamos e almejamos ser algo. Um grande levita, um bom pregador, onde Deus sopra o seu nome, você seja conhecido. Só que o mais difícil não é ser conhecido, não é conhecer a Bíblia, porque se você estudar, se você se aprofundar nela, você vai adquirir conhecimento. Isso não é exclusivo de alguns, é para todos aqueles que querem ler a palavra de Deus, que querem se aprofundar. Mas coragem de fazer aquilo que Deus manda aqui é o difícil. É por isso que Deus enfatiza isso na vida de Josué. Porque Josué almejava, mas ele não entendia o grande propósito e a missão que ele ia ter que enfrentar, ao ponto de ser rejeitado pelo seu próprio povo, porque o povo via que Deus era com Moisés por causa dos feitos. E o que aconteceu? Josué estava começando a sua caminhada, e o povo então não credibilizava o seu ministério. É como hoje na casa de Deus, muitos querem fazer, não faz, e quando Deus levanta, um critica, mete o pau, fala mal, mas não tem a coragem. Eu quero ser pregador, mas não tem coragem de me ministrar quando o pastor pede, quando recebe uma oportunidade, ou quando tem um chamado de Deus. Porque é uma coisa que eu aprendi: se a
O pastor da igreja é o anjo de Deus abaixo do céu. Então ele é a voz de Deus na terra. Ou estou enganado? Estou certo ou errado? Então temos que entender que quando o seu pastor lidera alguma coisa, você não tem que entender que você está fazendo para o homem. Você tem que compreender que você está fazendo para Deus. E Moisés morre, e Josué pega essa liderança e começa a andar na caminhada, andar na caminhada, andar na caminhada. E a Bíblia vai dizer que ele teve que ir, ele teve que se dispor a fazer o povo atravessar esse rio. Porque então, antes de Josué atravessar o Rio Jordão, ninguém dava crédito à sua mensagem, à sua pregação. Mas depois que passou o Rio Jordão a seco, o povo passou a acreditar. O povo passou a dar crédito. Passou a acreditar no ministério de Moisés. Por quê? Porque viram Deus fazer a obra na vida dele. Viram que ele era escolhido de Deus. Porque muitas das vezes é assim na nossa vida, meus irmãos. Somos descredibilizados na presença de Deus por causa de grandes homens ou grandes pessoas. Eu sempre enfatizo para minha esposa, eu não estou preocupado com o que os outros falam ou pensam de mim. Porque quando eu sair do corpo, não vai ser o homem que vai resgatar eu. Eu vou ter um encontro com Cristo, não é com o homem. Então Josué passou uma grande luta, uma grande caminhada, ao ponto de pensar em desistir do seu ministério, porque ele entendia, o peso é muito grande. É como se você fosse liderar um país, depois de um presidente ou alguém que liderou aquele país, que fez um bom mandato, um bom processo. E muitas das vezes nós ficamos com medo de quê? De fracassar. Ficamos com medo de fracassar porque o antecessor de nós foi um bom líder, onde Deus usou ele para fazer grandes feitos, grandes maravilhas, principalmente na terra do Egito, onde levantou ele como libertador. E agora? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para poder levar o povo de Deus a atravessar o Rio Jordão? Por isso que o Senhor vai enfatizar: Josué, seja forte, porque lá na frente você vai enfrentar muitas dificuldades da sua vida. Não pensa tu ou eu que nós vamos vir para Cristo, que vai ser tudo mil maravilhas, não. O povo quer a rosa, mas os espinhos ninguém quer. O povo quer a glória de Deus, mas as coisas também que vêm da bagagem ninguém quer. Então o Senhor fala para Josué: Josué, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Porque quando a gente está fazendo, está no processo na casa de Deus, estamos tendo desenvoltura onde o Senhor nos proporciona uma oportunidade para trabalhar o nosso ministério. Sempre vai querer se levantar pessoas para querer tirar o nosso foco, tirar o foco da presença. Sempre vai se levantar um Sambalate, um Tobias, quando você estiver reconstruindo um muro, reconstruindo algo na sua vida. Satanás sempre vai levantar alguém, ou dentro ou fora da igreja, não interessa. Pedro andava com Cristo, mas ainda assim Satanás usou a boca dele. Mas não importa quem você seja na presença de Deus, se você não andar corretamente, como Jesus diz, como Jesus fala, como Ele manda, tudo isso que você faz na presença de Deus é em vão, irmãos. É em vão. Quem aqui nunca pensou em desistir do seu ministério por causa das dificuldades? Fala para mim, levanta a mão aí. Pode levantar a mão aí. Todo mundo já pensou em desistir do seu ministério, porque achou que vindo para a casa de Deus ia ser tudo oba-oba, mil maravilhas. Só pensava na pote do glamour, de ser ovacionado. Irmão, você prega muito, você prega bem, mas o que você passa na sua intimidade? E a aflição na alma? Tudo isso eu acredito que Josué passou, porque liderar uma nação não é tomar conta de uma igreja. Se o pastor que toma conta de uma igreja, de um rebanho pequeno, de 100, de 50, já sofre aflição, imagina Josué carregando a nação inteira no seu lombo. E a expectativa que estava sobre as costas de Josué. Mas Deus não estava preocupado com o que o povo pensava, igual muitos pensam na casa de Deus. Muitos não pregam, não fazem, por quê? Porque fica preocupado com o que vão pensar,
com o que vão falar da sua pregação, pouco me importa o que vão falar de mim. O negócio é com Deus, não é com o homem. Quando eu estava lá fora no mundo, ninguém foi me resgatar lá, nem o crente foi me buscar de lá. Aí depois que Deus começa a levantar, começa a trabalhar no seu ministério, aí abre a boca para falar. Não era assim que acontecia com Josué? Quando Josué estava quietinho, Moisés estava liderando, estava tudo bom. Quando Moisés começou a ser livre, ele falou: Josué, Deus não é com Josué não. Como que ele vai atravessar esse rio aqui? Moisés fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho, tirou o povo do Egito. Sempre vão falar, querendo ou não, o povo vai falar. Então o Senhor enfatiza Josué: Josué, não olha para a esquerda, não olha para a direita. O erro da igreja é que a igreja olha na vertical quando devia olhar na horizontal. Um dia que você começar a olhar na horizontal e parar de olhar para o que falam da sua vida ou o que deixa de falar, o ministério começa a andar, porque o alvo é Jesus, o alvo é Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário, não foi o homem. Foi Jesus que morreu na cruz por mim. E o Senhor não prometeu para Moisés: eu vou dar a terra. Irmãos, não é que Deus ele demore em fazer as coisas na nossa vida. É que às vezes a gente não está preparado para receber aquilo que Ele tem para nos dar. E se Deus der, a gente desvia, a gente descamba. A Bíblia diz que abaixo do céu tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Só que nós não conseguimos esperar o tempo de Deus chegar. É onde vem a aflição, vem a angústia na alma. Eu sei que eu passo isso todo dia. É como o apóstolo Paulo: que é para me fazer, eu não faço, aquilo que não é para me fazer, eu acabo fazendo. E todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade para pregar a palavra dele, eu dobro o joelho, eu choro dentro de Deus. Eu falo: por quê? Porque eu me acho muito pequeno, irmãos, diante de um tamanho Deus glorioso que escreveu essa palavra aqui, ó. E Josué também se sentia pequeno. Josué se sentiu insignificante. E eu creio que ele ia orar ao Senhor. E o Senhor enfatizava: Josué, seja forte. Porque a questão não é conhecer de Bíblia, não é conhecer de Deus. É se você tem coragem. Deus quer ver se você tem coragem. Porque muitos conhecem a Deus, conhecem a Bíblia, conhecem a palavra. Mas na hora que é para ir fazer, o cara retrocede. Ele se acovarda. Por quê? Porque ele não tem coragem, irmãos. Ele não tem coragem de dar a cara para bater. É muito mais fácil fazer as coisas na sombra do outro. Quando Deus, na verdade, quer focar em você, desenvolver o seu ministério, desenvolver a sua caminhada com Ele. E a gente fica com medo. Colocamos empecilhos para não fazer. Porque nós colocamos empecilhos para não fazer. Porque dá para fazer. Só que Josué, mesmo sendo pequeno, mesmo se sentindo tão pequenino diante de Deus, ele fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. Ele passou pelo processo, passou as suas lutas, as suas batalhas e atravessou o povo. E a Bíblia diz que ele atravessou a pé seco. Atravessou a pé seco o povo inteiro. E Josué foi um tão grande líder quanto Moisés foi. Mas quando Josué estava no anonimato, porque às vezes é no anonimato que Deus começa a preparar a gente, sabia? Porque muitos querem só o holofote, holofote, holofote. E muitos no meio dessa caminhada acabam se corrompendo. Se corrompem no meio do caminho, pensam que estão em Cristo, mas já não estão mais. Não estão mais porque já não vivem mais o evangelho simples, o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus ministrada. As pessoas usam frase de efeito. Irmão, tem o Espírito Santo, não é pular, não é rodar, é mudança de caráter. O fácil você rodar aqui dentro da casa de Deus. É fácil você pular na casa de Deus. Jesus não olha para você quando você está dentro da casa dele, olha para você quando você está lá fora, no mundo lá.
Quando você está lá fora, é onde Jesus te enxerga, mais te vê. Para ver a nossa conduta, o nosso caráter. Porque hoje o povo entende que ter o Espírito Santo é falar em línguas e rodopiar na presença. Isso aí é consequência da sua busca, irmão, da sua entrega. Tem muitos que Deus não usa tanto porque tem vergonha de ser tomado por Deus. Tem vergonha de se deixar ser usado por Deus. E Josué não. Josué se entregou nas mãos de Deus e falou: seja feita a sua vontade. Porque por mim mesmo, olhando para mim, o jeito que eu sou, eu acredito que eu não tenho condições nenhuma de atravessar esse povo. De atravessar esse povo para o outro lado. Mas o Senhor manda dizer nessa noite: só semente ser forte. Não se preocupa com o que falem da sua vida. A Bíblia diz: se tu fores fraco no dia da tua prova, pouco será a tua força. Todos nós passamos por lutas, por dificuldade. Os grandes homens de Deus, Jeremias, Isaías, Daniel, todos passaram pela sua dificuldade para chegar no propósito. Você já imaginou se Deus chegasse até José e diz: José, pelo sonho que eu te dei, onde o sol e as estrelas e a luz se inclinaram perante ti, que seria toda a sua família, vai acontecer isso, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser escravo no Egito, vai parar no presídio, vão tentar te acusar de adultério, e vão fazer isso. Você acha que ele ia falar assim: não, eu vou, pode mandar, Senhor. Deus nunca dizendo o propósito que ele vai fazer. Ele simplesmente te coloca no meio do propósito, para que você viva o propósito, para que você conte as experiências que você teve com ele, não fique vivendo em cima das experiências dos outros. Então, meus irmãos, não esquente, não se preocupe. Eu sempre falo para minha esposa: eu não estou preocupado com esse tipo de coisa. Eu olho para Cristo aqui, se eu for olhar aqui, eu paro de ir para a igreja. Eu paro de ir para a igreja, irmãos. Se eu for olhar para um homem na nave da igreja, eu paro de ir para a igreja. Eu paro de ir para a igreja. Só que o mistério aqui não foi quando Jesus morreu na cruz, foi quando ele ressuscitou dentre os mortos. Aí houve a esperança para a igreja. Então está na hora da igreja parar de divinizar o homem e começar a deixar ser divino aquele realmente que é digno de ser divino. É por isso que a igreja está do jeito que está hoje. É por isso que as igrejas dão uma vergonha do jeito que está hoje. Por causa dessas coisas, as pessoas só têm o Espírito Santo dentro da igreja, mas não tem mudança de caráter, não tem mudança de atitude. Da mesma maneira que entra na igreja, sai, e eles acham que são crente, perfeito, mais que todo mundo, ao ponto de julgar, de falar mal. Porque o próprio povo aqui não aceitou aquele a qual Deus levantou. Moisés impôs as mãos sobre Josué e passou o cajado para ele. Falou: agora que você subiu no monte, apagou, Deus arrancou-lhe a vida. E aqui Josué começou a marchar, começou a trilhar. E ele enfrentou algumas dificuldades na sua vida. E o Senhor disse para Josué que iria dar a parte que cabia a eles, que era a terra a qual Deus prometeu a Moisés. Só que muitas das vezes a gente espera só nesse mundo, irmãos, só aqui nessa terra. Se a gente esperar só nessa terra, somos os mais miseráveis. Somos os mais miseráveis de tudo. E assim Josué concluiu tudo aquilo a qual o Senhor falou para ele. E o que mais me marcou, meus irmãos, foi quando Jesus falou para ele, Deus falou para ele ser forte. Porque para andar na presença de Deus hoje, a gente tem que ser muito forte, irmãos, e muito corajoso. A gente só vê ilustres celebridades dentro da casa de Deus. Só isso, mais nada. Jesus pede para a gente ser forte, para a gente ter coragem, porque muitos não têm coragem de fazer aquilo que Deus pede, principalmente quando é para falar com pessoas que já são muito velhas na presença de Deus, um pastor, um presbítero, alguém que acha que tem muito conhecimento da Bíblia, não pode ser mais exaltado, não pode ser mais repreendido, porque acha que Deus só mostra para ele as coisas. Deus mostra também para quem está no quarto, no secreto. Não fala: entra no teu quarto, é teu pai que te vê, não é o teu pai que te ouve, não. É o que vê, primeiro ele vê o que está aqui, ó. Quantas orações não passam do teto por causa da hipocrisia do coração? É bela por fora, o coração é podre por dentro. Para Deus não vale nada isso.
sua boa oratória, sua boa hermenêutica, exegese, sei lá como é que é o nome disso. Não mude nada, não valga nada para Deus. Fazer teologia é bom, com a irmã ali. É bom. Conhecer de Deus é bom. Só que tem muita gente que tem muita letra e pouca unção. Tem muita letra e pouca oração. Crescer o conhecimento na graça. É válido? Lógico que é válido. É perfeito. Por isso que Deus anima Josué. Porque ele almejava. Quando Moisés subiu o monte, ele almejava. Ficava lá na tenda, querendo aquilo que Deus tinha com Moisés. E quando Deus deu para ele, ele foi ver quão difícil era. Porque muitas vezes a gente é rejeitado pelos nossos, pelos próprios de dentro da nossa casa. Porque a Bíblia diz que vaso de casa não tem honra. Vaso de casa não tem honra. E o Senhor honrou a Josué. Naquilo que Josué achava que ele não ia conseguir fazer, o Senhor Jesus fez por ele. Amém, irmãos? Amém. Eu não vou me estender muito. Eu agradeço a Deus aí pela oportunidade que o pastor me deu, pegou em cima da hora lá por casa. Como sempre ele faz, ele joga na sua mão assim, e fala, vai lá, com Deus, vai. Dá seu jeito lá, se vira. E é bom, irmãos. Eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde. Eu agradeço muito a Deus mesmo por tudo que o Senhor fez. O Senhor ainda tem que fazer muita coisa na minha vida. Eu creio e acredito. O Senhor ainda vai fazer muita coisa na minha vida ainda. Que Ele tem falado, tudo é no tempo dEle, na hora dEle, na graça dEle. Eu só não quero me corromper, irmãos. Só isso que eu não quero. É isso que eu não desejo. O Senhor sabe que eu sou daqueles que brigam para não subir no púlpito. E muitos brigam de espada para subir aqui em cima. Eu brigo para não subir. E muitos brigam para subir porque quer ser conhecido de qualquer maneira. Ele quer voar, ele quer ser conhecido. Só que daí quando ele começa a ser conhecido, ele começa a esquecer de Jesus. Jesus já não está mais com ele. Ele está pregando para cima e para baixo, mas é ele sozinho. Porque a soberba procede a ruína, procede a queda. E hoje nós não vemos mais o evangelho simples. Não vê, irmãos. Eu sou da época que os irmãos pregavam a palavra simples e Deus falava comigo e eu saía da igreja fortalecido, revigorado. Hoje, muitas das vezes, nós entra e sai da igreja até pior. Amém? Que o Senhor possa falar mais ao coração dos meus irmãos, aquilo que eu não consegui explanar, nem transparecer. O Senhor possa abençoar a vida de cada um nesta noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória. Bom, olha para o seu irmão e diga para ele: Deus está falando para você despertar. Porque o próximo ano é um ano de batalha, você tem que estar esperto. Amém. Que Deus abençoe o diácono Alessandro por esta palavra maravilhosa. O último culto do ano de 2024, a palavra de Deus para mim e para você: desperta. Amém? Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Nessa programação, esse ano ela foi dada e sempre faço a ceia na virada, mas esse ano nós não vamos fazer. Então, você pode receber o seu familiar, ir até a casa do seu familiar, fazer o que você tem que fazer. Porque por mais que a gente ensina sobre as festas pagãs, os crentes gostam de comemorar essas coisas. Então vou deixar na sua mão e na mão de Deus. Eu vou estar aqui às 11 horas, vou orar até a meia-noite, vou passar virada na igreja. Amém? Porque como eu costumo ensinar todos os anos,
Eu não vou ficar pegando todo ano na época do ano para ficar ensinando o que é festa junina, o que é dia dos pais, o que é dia das mães, o que é carnaval, né? Essa época do ano, o que tem de crente que já estava desviado desde novembro, para chegar março depois e aqui, eu quero reconciliar, porque o diabo me derrubou e eu caí na cachaça, eu caí na bebida, eu caí na prostituição, eu caí nisso, eu caí naquilo. Vai ficar na sua mão, na mão de Deus, né? Que é Natal. O que me admira é crente em pleno século XXI entender que o Natal é o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. O que me admira muito, em pleno século XXI, 2025 nós estamos entrando, tem crente que entende que o nascimento de Jesus Cristo é nessa época do ano, e comemora as festas solenes, faz as suas assembleias, até cantata de Natal tem nas igrejas. Ah, pastor, não vai dar porque vai ter cantata de Natal aqui na igreja do Congresso. O sangue de Jesus tem poder. Bem, então, esteja com a sua família, mas com a sua consciência. Muitos vão comemorar o Ano Novo. Tem gente que foi comemorar na praia já. Eu sempre ensino que o Ano Novo que você comemora é o dia do seu aniversário. Amém? Amém. Mas, para quem gosta, para quem curte, né? Assim a fala atual, para quem curte, né? Tem umas falas meio diferentes no meio do povo aí, mas amém. O cristão que é cristão de verdade ele não se mistura. Amém? Estou dizendo em questão de comemorar as festas pagãs, né? Teve alguém que falou, mas vou usar a uva passa, tá, minha filha? Eu só como uva passa nessa época do ano. Mas tem o ano inteiro. No mercado tem uva passa o ano inteiro. Só no Natal e só no Ano Novo que come uva passa. Essa reunião com a família no Natal e no Ano Novo tem o ano inteiro para fazer, mas tem que ser nessa data. O pessoal paga R$1.500 para viajar no final do ano. Você pode fazer isso em qualquer época do ano. É só você querer. Porque você tem dia de folga, você tem final de semana, tem feriados, o ano inteiro. Mas no Natal e no Ano Novo que vem. Ou quando morre alguém na família, né? Que vem todo mundo. O cristão tem que se conscientizar e aprender a verdadeiramente guardar os mandamentos do Senhor. Aleluia, Guardar os mandamentos do Senhor. Tem muita coisa que você sabe, mas você pratica tudo ao contrário. Porque satisfaz a carne. Satisfaz o prazer da carne. Quero pregar não, eu preciso conscientizar a igreja, né? A igreja entender o compromisso que a igreja tem com Cristo. Fico imaginando Deus lá do trono, irmão Vitor, observando a igreja dessas festas, longe do pastor, longe dos irmãos, longe de tudo, mas não está longe dos olhos de Deus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Quero lembrar os irmãos que no dia 12 nós vamos começar aqui a nossa... agora até mudou a fala também dos pregadores, é série. Quando vai falar de uma carta da Bíblia agora é série, né? Virou Netflix a igreja, tem série agora na igreja, né? Na igreja do demônio, porque aqui ainda tem palavra.
tá? Séria. Jesus não é ficção, ele é vivo. Jesus não é mentira, ele é verdade. Revolucionando todas as igrejas. Eu fico bem atento com isso. E os crentes vão se habituando, vão entrando por meio, vai. Aqui não. Eu vou avisar os irmãos. Primeiro que vim com esses linguajar, eu vou passar sabão na boca. Assim que minha mãe falava. Passar sabão na boca, deixa eu aprender a falar direito. Sua mãe falava isso? Seu pai? Quando você era pequeno? Era só o sabão, não. Bota a cara no chinelo. Está entendendo, querido? Então, ó, vamos continuar aqui na palavra de Deus, bem? Nos dias 16, no dia 11, tá? Dia 11 tem um encontro com as irmãs aqui, encontro de mulheres aqui na igreja. Acredito que as irmãs têm convidado aí as irmãs para participar, assim como o pastor está convidando outras irmãs, outras igrejas para participar, tá? Está livre para os irmãos, para as irmãs, mas vai ser um encontro de mulheres. Pastor Elaine é a contadora do nosso ministério e vai estar ministrando a palavra de Deus, amém? E dias 16, 17 e 18 começa o congresso com os jovens, amém? Depois eu quero uma reunião com os jovens, pode marcar, viu? Para a gente se organizar aí os mistérios. E vou querer os obreiros empenhados nessa reunião também. Amém? Passou. Antes da festa nós vamos ter a nossa Assembleia Geral. Amém? Nós vamos ter a nossa Assembleia Geral. Os departamentos vão preparando seus relatórios, porque nós vamos ter a nossa prestação de conta. Amém? E vamos nos organizar para trabalhar melhor do que esse ano, no próximo ano, no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. E no dia 25 de janeiro, é o último recado que eu dou. Eu tinha falado dia 19, mas não vai ser possível, porque vai ser no domingo. Mas vai ser no dia 25 de janeiro, no sábado. Nós vamos ter o nosso seminário aqui. Amém? O tema do nosso seminário vai ser a igreja que avança. Amém? Aleluia. Então vamos nos organizar para este seminário e assim o nome do Senhor há de ser glorificado. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, te exaltar e bendizer a ti, Senhor, por este culto, Senhor, meu Deus, o último culto do ano de 2024. Estamos próximos de realizar, meu Deus, se assim o Senhor não vier, de realizar o nosso primeiro culto no ano de 2025, nesta quinta-feira próxima. E eu creio, Senhor, meu Deus, que o Senhor se manifestará de forma gloriosa, tremenda, meu Deus, e poderosa. Pai, no nome de Jesus, Senhor, o Senhor com tuas mãos fortes e poderosas alcança a vida de cada um dos teus filhos neste lugar, meu Deus, e que o Senhor, pelo poder e a virtude que há no teu Espírito Santo, venha abençoar a vida de todos quantos aqui estão, Senhor, meu Deus, nesta noite, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa dar uma semana maravilhosa, Senhor Jesus querido, que essa passagem de um ano para o outro, Senhor, meu Deus, venha ser, Senhor Jesus querido, não celebrada como a celebração, Senhor, meu Deus, dos pagãos, mas que o teu nome nessa celebração, em cada família, Senhor, meu Deus, que professa a fé no Senhor, meu Pai, venha a ser abençoado, Senhor Jesus querido, que o Senhor possa abençoar a vida do Maxwell com a sua família, a vida da Lucélia, Senhor meu Deus, com toda a sua família, meu Pai, de todos quantos aqui estão nesta noite, Senhor meu Deus, a vida dos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, Senhor Jesus querido, que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um dos teus filhos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que o grande amor de Deus,
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Eu recebo. que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus Eu recebo. esteja com todos nós, não somente hoje, mas de hoje para todo sempre. Todos digamos Amém. aplausos ao Senhor Jesus. Está encerrado para a glória de Deus.